Fala pessoal, tudo bem? Márcio aqui novamente. E no vídeo anterior eu havia comentado que faria um vídeo a respeito do LMIA e do PR Ready, né? Como você se tornar elegível para a residência permanente, né? Então no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco a respeito dessas duas siglas, né? Aqui você vai ver que aparecem várias siglas, né? Todo o tempo. E por que elas são importantes, né? Então eu vou começar o vídeo falando um pouco a respeito de como você se tornar um PR Ready. O que você precisa fazer antes de começar o seu processo pela busca de um emprego, né? Porque quando você se torna um PR Ready, você já fica preparado tanto para conseguir uma oferta de trabalho, enquanto ainda está no Brasil, que acho que é o melhor dos mundos aí, para quem quer sair do Brasil de uma forma mais segura, né? De fazer da mesma forma que eu fiz. Foi assim que eu consegui vir para o Canadá e ao mesmo tempo trazer a minha família, né? O meu processo, eu já comentei outras vezes, mas só para relembrar, eu consegui oferta de trabalho no Brasil, vim para o Canadá, não é? Como oferta de trabalho, eu tinha um work permit, né? Eu tinha um visto de trabalho por 2 anos, e esse é o tempo que você geralmente leva para se tornar um residente permanente, né? Você pegar o seu PR, o tão sonhado PR, né? Que é como se fosse o Green Card nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, havia um contrato com a empresa, né? E uma das cláusulas do contrato dizia que depois de 3 meses, né, 90 dias, que é o período probatório, né? Que você tem que comprovar ali para a empresa que você tem a intenção de ficar, que você se adaptou, não é? Porque o que acontece? Algumas pessoas vêm, chegam aqui e de repente não é o que ela está procurando, de repente ela acha que não vai se dar bem com o frio. Inclusive, nós estamos no outono, né? Vocês podem ver pelo chão. Eu amo essa estação, cara. Ela é muito linda, fica tudo muito bonito, mais colorido, né? Mas já começa a esfriar. Hoje é o dia 1º de outubro. E hoje de manhã, a hora que nós acordamos para preparar a Scarlett para ir para a escola, tava 2 graus. Então 2 graus realmente já é bem friozinho pra gente, né? Dependendo da região do Brasil que você mora, é extremamente frio, né? Como eu venho da região sudeste de São Paulo, eu cheguei a pegar 2 graus onde eu morava, né? Só que os 2 graus lá, sei lá, é como se fosse 15 aqui, né? 15 negativo aqui, porque lá parece que é muito mais frio do que aqui. 2 graus tá de boa. Agora tá por volta de uns 14 graus, já é umas 4 horas da tarde, né? E por enquanto ainda a gente tem a claridade do dia até depois das 7 da noite. Com o decorrer dos dias, né, vai chegando o inverno, vai diminuindo isso, né, vai ficando cada vez mais curto a claridade, né, e anoitecendo cada vez mais cedo. Mas esse não é o tema do vídeo, né, para não fugir muito. Eu estava falando sobre a forma que eu vim, né. Então, após o período probatório, eu trouxe a minha família. Lembrando que esse processo da empresa que eu vim, eles custeiam a minha vinda, né, então a minha passagem para cá, eles que pagam tudo. Porém, a família, quando eu trago a família, esse custo é meu. Isso a empresa não paga, ok? Deixar já isso bem claro. Uma outra coisa que eu preciso deixar claro com vocês, que eu recebi algumas mensagens de pessoas me pedindo uma ajuda para oferta de trabalho. E eu posso te ajudar dessa forma, trazendo dicas, trazendo insights, né, te ensinando o caminho para oferta de trabalho. Mas eu não posso simplesmente pegar o seu currículo e dizer para você que eu vou te dar uma oferta, que eu vou te dar um trabalho aqui no Canadá. Eu não posso pegar dinheiro seu para conseguir uma oferta de trabalho aqui no Canadá, não é? Às vezes as pessoas acabam confundindo, falam, não, mas você não consegue, de repente eu te dou uma grana tal, e eu não posso fazer isso. Eu só posso te dar ideias e te ajudar a trilhar o seu caminho, ok? Que isso fique bem claro. Bom, isso posto, depois de 90 dias eu trouxe a minha família, né, um pouquinho mais de 90, na verdade foram 102 dias contados ali na folhinha, fazendo xizinho e tudo, porque eu não aguentava mais de saudade deles. Esse período eu acho que é um dos mais difíceis, né, para quem é casado e tem filhos e tudo mais. E o meu filho Aquiles, ele estava com um pouquinho mais de 2 anos quando eu vim, né. Então eu estava perdendo realmente partes importantes do crescimento dele, né? Ele já estava começando ali a construir aquelas frases um pouco mais compridinhas, não é? E realmente eu não queria perder isso por nada, eu queria demais estar junto deles, ok? Com relação a ser elegível, o que você precisa para se tornar um PR Ready, né? Estar elegível para residência permanente? Você precisa basicamente ter um teste do IELTS,
nós já conversamos outras vezes, não é? Com um CLB mínimo lá, no caso do processo que eu vim, eu já comentei que o CLB era 4, né? Então tinha que ser no mínimo 4. Você precisa ter a sua validação, a equivalência do diploma. Validação do diploma é algo diferente, eu posso explicar isso num outro momento, até para não confundi-los. Mas você precisa então ter a sua equivalência do diploma reconhecido por uma empresa canadense. No caso, eu falei que eu fiz pela UES, não ganho nada por indicá-los, e aconselho você a fazer por eles também, eles fazem um excelente trabalho. Depois disso, você vai ter que ter uma comprovação da sua atividade profissional, não é? E cartas de referência também das empresas. De acordo com o IRCC, se eu não me engano, salvo engano, eles pedem nos últimos 10 anos, né? Então, referência de empresas, né? Ali onde comprova o que você fazia e de preferência uma carta da empresa que diz o que você fazia. O pessoal fica muito em dúvida a respeito de alguns intervalos, né? Alguns gaps entre uma empresa e outra. Então, se você trabalhou em uma empresa e ficou desempregado por 1 ano, 2 anos, foi fazer outra coisa, explique tudo isso direitinho na sua aplicação, porque se você deixar em branco, o IRCC, né, ele vai levantar uma bandeira ali do porquê que aquilo não foi preenchido, porquê que está em branco, e provavelmente o seu processo vai demorar mais tempo, ou se você não conseguir explicar porque você deixou aquele espaço em branco, provavelmente o seu processo será negado, né? Então você precisa preencher tudo ali, mesmo que você ficou desempregado, você pode colocar lá que você ficou desempregado naquele período, aí você se dedicou a estudar, a aprender uma outra atividade, enfim, você tem que realmente completar todos aqueles. E se você achar necessário considerar mais de 10 anos, tem campo lá para você incluir mais tempo e deixar tudo certinho, ok? Mas eu acho que eles pedem pelo menos os últimos 10 anos, isso tem que estar certinho lá para não dar problema, não atrasar o seu processo ou até mesmo você ter o seu visto negado, ok? Outra coisa que você vai precisar, dependendo do processo, é uma comprovação financeira. Aí lá no site do IRCC também você vai ver o quanto você precisa comprovar financeiramente, né, para se tornar elegível para o PR, de acordo com a quantidade de pessoas. Se for só você, é um valor. Se for você e a sua esposa, é outro valor. Se você tiver filhos, é outro valor de acordo com a quantidade de filhos. Aí você vê lá e você tem que fazer essa comprovação financeira. Como que você faz isso? Você vai fazer isso emitindo ali os seus statements, né? Eu não lembro mais como fala no Brasil, mas você tem a sua conta no banco lá, né? Dentro do seu banco você tem a parte que você provavelmente ou tem uma conta poupança, né? Ou tem uma conta corrente, mas lá vai ter um dinheiro que você tem guardado. Eu acredito que para a maioria das pessoas vai ser uma conta poupança, onde você vai fazer essa comprovação financeira e esse dinheiro não pode ter simplesmente caído na conta muito recente, tipo ontem, semana passada ou até mesmo mês passado, de uma só vez, né? Então esse dinheiro tem que estar lá já há algum tempo, você tem que ter um histórico de rastreabilidade desse dinheiro, né? Senão eles também vão identificar que talvez tenha algum problema ali, né? Claro, nada impede de você ter recebido um dinheiro de uma só vez, né, na sua conta, mas desde que você consiga realmente comprovar a origem daquele dinheiro, não é? Então nós falamos do IELTS, da comprovação financeira, o seu histórico profissional e a equivalência do diploma. Você tendo esses 4 itens, você automaticamente já é um PR Ready, você já está elegível para quando vir para o Canadá, automaticamente correr o processo para você se tornar um residente permanente. Eu queria aproveitar também e trazer uma ideia para você que é assim, eu vejo que algumas pessoas elas ficam reclamando ali, né, de que não consegue isso, não consegue aquilo, ou falta oportunidade, ou falta chance. Mas eu vejo também que algumas pessoas elas estão muito acomodadas, porque elas ficam consumindo um monte de informação de internet e aquilo fica suprindo meio que uma necessidade dela, né? Então ela automaticamente acha que vai ser fácil e realmente o processo não é fácil. O processo ele é bem possível, ele é bem alcançável. Eu consegui, eu não sou nada diferente de qualquer outra pessoa, entendeu? Eu sou uma pessoa super simples, não tenho nada de extraordinário, só que eu fui atrás, eu fiz acontecer, né? Então realmente só depende de você.
E tem uma frase que eu vi esses dias que marcou muito, que é assim: se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Agora, quando você faz diferente, aí você acaba se sobressaindo do resultado das outras pessoas e é onde você vai alcançar o sucesso. Eu peço desculpas porque realmente eu não lembro de onde que eu vi essa frase. Eu leio muito, eu assisto muito podcast também, né? Então realmente eu não lembro quem foi o autor dessa frase, mas foi uma frase que me marcou bastante. Se eu lembrar, eu coloco aqui embaixo quem foi que falou essa frase, que realmente é uma frase que você deve tomar como um norte, né? Faça diferente, pensa um pouco fora da caixa ali e os resultados virão. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do LMIA, que é o Labor Market Impact Assessment. Isso é uma pesquisa de mercado que as empresas têm que fazer para comprovar para o governo que ela procurou aqui no mercado interno e não tem nenhum canadense ou nenhum residente permanente com aquelas habilidades ou com aquelas qualificações para suprir uma vaga que ela tem. Então, depois que a empresa fez isso, ela paga uma taxa para o governo, que é em torno de $1.000, e aí ela pode trazer um estrangeiro, desde que ele seja qualificado, né, cumpra todas as especificações necessárias para aquela vaga, né, para aquela posição, ela pode trazer ele. E atrelado a isso, nós temos o Job Bank, que é um site praticamente do governo, né, onde você pode procurar por vagas em empresas que eles fornecem um LMIA, né, eles emitem uma LMIA para uma pessoa de fora. Porém, eu já vi várias vezes, né, depoimentos não de brasileiros, mas de pessoas de outros lugares do mundo, falando que pelo Job Bank, por esse processo de LMIA, é muito difícil você conseguir ter êxito. Inclusive, tem um dos casos que eu vi, a pessoa ela tinha mandado já mais de 100 currículos, né, visto mais de 100 vagas lá no Job Bank, de empresas que emitiam LMIA, e enviou o currículo para essas empresas e no meio dessas 100 empresas, nenhuma retornou. Porque o que acontece também é o seguinte, algumas empresas, elas já têm um candidato para aquela vaga às vezes já está até ocupada, só que ela precisa fazer o processo como se tivesse sendo feito de forma correta para mostrar para o governo, né, que está tudo dentro da lei. Mas ela já tem uma pessoa para ocupar aquela vaga. Então, algumas vagas que aparecem no Job Bank, por exemplo, são somente para cumprir tabela. Porque o que acontece? A empresa ela precisa realmente, né, mostrar para o governo que ela procurou e não encontrou, mas quando na verdade ela já tinha alguém que já estava aqui no Canadá, que já estava mais próximo para poder emitir essa oferta de trabalho. E é óbvio que isso é uma verdade, quando você já está aqui no Canadá, para você conseguir um emprego é muito mais fácil do que enquanto você está no Brasil, mas não quer dizer que você estando no Brasil você não vai conseguir um emprego aqui, não é? Foi assim que eu consegui vir para cá. Então, como eu estava dizendo, algumas empresas fazem esse caminho só realmente para cumprir uma obrigação junto ao governo para poder emitir esse LMIA. Então, além do Job Bank, onde você pode procurar empregos? Você pode procurar no Indeed, que eu olhei muito pelo Indeed enquanto eu estava no Brasil. Tem um outro site chamado Glassdoor. Inclusive o Glassdoor, se eu não me engano, ele tem até um aplicativo para celular, que você pode olhar também, você consegue fazer uma triagem, né, pela região, pelo tipo de vaga. Eu vou deixar direitinho aqui embaixo o nome desses sites, porque eu sei que falando aqui, às vezes você escuta e é difícil de pegar o nome direitinho, né? Que mais? Tem um outro site que é o ZipRecruiter, que esse eu não conhecia, eu descobri durante as minhas pesquisas, né? Parece ser uma ótima opção também para procurar emprego por ele. Eu preciso te dar um alerta, você tem que tomar muito cuidado com golpes. Que assim como no Brasil, aqui no Canadá também tem seus golpes, inclusive de pessoas que estão fora do Canadá e tentam aplicar golpes em pessoas que estão procurando emprego no Canadá, de fora do Canadá também, né? Isso acontece bastante. Então desconfie se você receber, se você ver um formulário lá para preencher, e assim que você terminar de preencher o formulário, alguém já te ligar. Eu te digo isso porque eu passei por isso há uns 4 anos atrás, não mais. A Scarlett está com 9, a Scarlett era de colo.
Eu vou abrir, vou abrir uma aspas aqui para contar para você. A Scarlett, sei lá, devia ter alguns meses ali, um pouco menos de um ano, e eu já estava ali dando uma olhada, dando uma monitorada, né, em vagas no Canadá, em processo e tal, e eu vi um formulário desses e preenchi. E realmente parecia ser algo bem fidedigno mesmo, né? Tava lá o brasão, né, do governo, enfim, eu não lembro ao certo todos os detalhes, mas eu preenchi, né, coloquei meu telefone, né, coloquei meus dados, coloquei meu endereço, coloquei que eu era casado, né, o nome da minha esposa, enfim. E aí um dia me ligaram, um pouco depois me ligaram. E quando me ligaram, eu tava com a Scarlett dormindo na minha barriga, né, no meu barrigão. E aí eu atendi o telefone, quando eu vi que era um prefixo de fora, eu atendi meio baixinho ali, né, até para não acordá-la, alô, tal, né, em inglês, óbvio, né, hello, tal. E aí a pessoa começou a falar, e um sotaque bem difícil de entender, né, um inglês um tanto quanto arrastado. Não vou falar de que região era, mas eu acredito que você faz ideia. De que parte do mundo deveria ser, né? Pelo sotaque eu identifiquei, e você deve fazer ideia, mas eu não vou falar aqui para não causar polêmica. E aí comecei a conversar, e eu logo descobri que era golpe, né? Mas eu falei, bom, vai ser uma oportunidade de eu praticar o meu inglês. Aí eu peguei o celular, coloquei para gravar a conversa, né? Até para ouvir depois de novo, e fiquei me alastrando ali na conversa. Aí comecei a fazer bastante pergunta do Canadá, aí a pessoa, era uma mulher, né? Ela começou a me perguntar algumas coisas, eu respondia nada além do necessário, né? Documento, essas coisas eu não passei, né? E aí, quando já fazia um certo tempo que a gente estava conversando, eu vi que ela começou a ficar meio impaciente, né? E aí ela entrou no assunto. Ela falou, bom, Márcio, então, para a gente dar continuidade, eu vou precisar de que você me passe os dados do seu cartão de crédito, né? Porque existe uma taxa de $75, né? Para a gente dar prosseguimento aqui no seu pedido, tal, não sei o que. Aí eu falei assim, mas para que você precisa do cartão? Aí eu continuei, né, ali naquela conversa, tal, perguntando, né, e a pessoa foi ficando cada vez mais estressada, né, até que ela descobriu que eu já estava só enrolando ela, né. Daí ela foi super mal educada, né, inclusive se eu achar esse áudio, de repente eu posso até colocar aqui alguns trechos, é legal de ouvir. Mas eu confesso que eu não lembro para onde foi parar, eu gravei, mas não sei nem onde tá. Mas enfim, era só um golpe. E às vezes você pensa, é só $75, né? Se for um golpe, eu vou pagar para ver. É um golpe, não pague para ver, é uma besteira. Porque o pior não é os $75, né? O pior é você dar acesso a esse pessoal, documento seu, que provavelmente ela ia pedir em algum momento, e um número de cartão, porque é isso que eles querem, né? Inclusive tem um outro caso de uma grande amiga minha, ela também começou a me perguntar a respeito do processo, eu falei para ela algumas coisas, né? Ela é da área de educação infantil, tem muita vaga para educação infantil aqui no Canadá todo, né? Se você pesquisar, você vai conseguir encontrar. E ela quase que caiu no mesmo golpe que eu, só que ela também, né, foi bem esperta e descobriu que se tratava de um golpe, né? Daí ela me mandou mensagem, a gente conversou, eu falei, eu passei por situação parecida, né? Eu falei, é uma pena, porque você realmente acredita que aquilo ali vai te trazer para cá, né? Aquilo ali é real, mas infelizmente não é, ok? Cuidado com os golpes, tem demais. Um outro lugar excelente para você procurar vaga é no site das províncias. Cada província tem o seu site e dentro do site tem lá as vagas, né? Por exemplo, eu moro na província de New Brunswick. Se você for no site oficial da província de New Brunswick, você vai ver que tem um campo lá para vagas. E você vai ver as vagas lá que eles falam que você é pelo processo Express Entry, algumas pelo Skill Worker, algumas ali mostram que é LMIA, né? Bom, pessoal, agora eu vou falar do lugar que eu considero ser a melhor opção para você encontrar uma vaga ou, de repente, você fazer um contato, que é o LinkedIn. Inclusive, enquanto eu estava no Brasil, há muito tempo atrás, às vezes que eu fiquei no mercado, eu sempre fiz grandes contatos e sempre vi oportunidades pelo LinkedIn. Então é uma excelente rede para você fazer networking. Inclusive, você pode me procurar por lá, você pode me adicionar, você pode mandar mensagem, tiver dúvida, manda lá, eu vou te ajudar no máximo que eu puder. Óbvio, se eu não souber a resposta para sua dúvida, eu posso até dar uma pesquisada, não é?
Mas se for coisa mais simples, assim, que eu sei de bate-pronto, eu já te falo ali na hora. Eu vou deixar aqui o meu perfil para você adicionar aqui embaixo, ok? E vamos nos conectar por lá então. Essa é uma estratégia que eu considero uma das melhores, porque como eu falei, você consegue ver, descobrir as empresas que você tem possibilidade de vir, né, que são dentro da sua área. Você consegue encontrar as pessoas que recrutam dentro daquela empresa. Então faça uma abordagem correta, uma abordagem educada, né? Não seja muito intromissivo, né? Quando você abordar a pessoa pela primeira vez ali, explique quem você de onde você está falando, né? E dali em frente você vai aprofundando, né, a conversa com a pessoa, ok? Mas não vai chegar numa primeira oportunidade e já mandar mensagem e falar, olha, você tem vaga para tal coisa. Não faça isso, pelo amor de Deus, né? Primeiro conheça as pessoas ali e se apresente de uma forma correta, ok? Bom, pessoal, se você ficou até agora aqui nesse vídeo, o meu muito obrigado, um forte abraço. Eu estou muito contente porque o nosso vídeo passou já dos 10 inscritos, né? Nós temos 13 inscritos nesse momento. E então eu sei que já tem 13 pessoas interessadas nesse conteúdo, né? 13 pessoas interessadas em vir para o Canadá ou crescer nas suas carreiras aí através do inglês, né? E eu fico contente que você está aqui. Se você acha esse conteúdo valioso para mais alguém, encaminhe esse vídeo também para quantas pessoas você souber que vai gostar desse tipo de assunto, não é mesmo? E o meu muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.